Salve, torcida alvinegro, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Thiago, seu crítico alvinegro, e este é mais um plantão de notícias do canal Thiago Crítico Alvinegro. Galera, ontem eu deixei de realizar vídeos e lives por conta de alguns exames que eu tive de fazer juntamente com minha mãe. Por conta disso, deixei vocês do canal Thiago Crítico órfãos da minha presença e dos meus conteúdos. Sendo assim, agora, nesse momento, realizo aqui um compilado de notícias a respeito desse que é um dos objetos de maior amor, da maior torcida apaixonada do Brasil, o Botafogo de Futebol e Regatas. Galera, notícias de hoje. Virada de mesa pode salvar Vasco, Cruzeiro e Botafogo. Informações dizem que está caminhando a possível criação da Liga dos Clubes de Futebol do Brasil, a LCB, aquela que pode nesse momento substituir a CBF. A LCB tenta realizar aí, conjuntamente com o Clube dos 13, os 13 principais clubes do país, a criação de uma liga onde só os melhores ou os clubes de maior tradição no país, sejam da Série A ou da Série B, inicia aí uma trajetória onde o campeonato do ano que vem, provavelmente, teria aí a convocação dos clubes Vasco, Botafogo e Cruzeiro para início dessa liga. Isso seria uma forma de que estas equipes pudessem aí se livrar dessa vergonhosa mancha que se chama descenso, tá? Os clubes que atualmente não têm sido estruturados, casos de Vasco, Botafogo e Cruzeiro, e que não tem aí uma possibilidade que em campo de subir para a Série A, seriam agraciados aí com 3 possíveis vagas para integrar a elite do futebol nacional no ano que vem. Foram feitas aí muitas enquetes a respeito da questão do interesse das torcidas ou da visão das torcidas em saber se gostariam de contar com esse artifício para poder voltar à elite. E nós da torcida botafoguense e também da Associação das Mídias Independentes do Botafogo, a recém-criada AMIB, não concordamos ou não compactuamos com esse tipo de virada de mesa. Essa foi uma notícia que foi vinculada no jornal O Terra e que faz parte aí de muitas das informações que foram passadas no dia de ontem a respeito da possível criação da liga, que permitiria aos clubes com grande investimento, como são os casos de Botafogo, Vasco e Cruzeiro, que se porventura não conseguisse subir na raça ou no campo de jogo, subiriam aí através desse artifício para a Série A do Brasileirão. Tá? Eu vou ler um pouco da matéria aqui e não vou me alongar muito, pois tem muitos outros conteúdos a serem divulgados aqui. Vamos lá. Matéria do Terra. Virada de mesa pode salvar Vasco, Cruzeiro e Botafogo. Crescem especulações de que nova liga de clubes convidaria os 3 clubes para voltar à elite pela porta dos fundos. E aqui segue a matéria. Os fracassos seguidos de Vasco, Botafogo e Cruzeiro na Série B do Brasileirão voltam a despertar especulações de que a nova liga de clubes das 2 principais divisões do país, Série A e B, ainda em elaboração, poderia convidar os 3 gigantes para disputar a elite em 2022. Os planos dos dirigentes à frente da nova entidade é organizar o brasileiro já a partir do ano que vem. Se isso se concretizar, seria um passo atrás na moralização do futebol, algo que vem sendo tão discutido no país. O Terra apurou que o assunto já domina pautas de conversas entre conselheiros do Cruzeiro e do Botafogo, mas há entre eles o cuidado de não dar publicidade à eventual iniciativa. Como a liga ainda não existe formalmente, ninguém fala publicamente em seu nome. Os 3 grandes estão em situação muito ruim na Série B, notadamente Cruzeiro e Botafogo, o time mineiro ocupando a zona de rebaixamento à 3ª divisão e a equipe do Botafogo passeando próximo à linha do descenso também. O Botafogo, por sua vez, está um pouco distante do Cruzeiro, apenas por 2 pontos, ou seja, também sob a ameaça de queda à Série C.
Já no caso do Vasco, esse risco é mínimo. No entanto, o time se distancia cada vez mais dos líderes e vê o Náutico, Coritiba, Guarani e Goiás, atualmente os 4 que compõem as primeiras posições e levam os clubes para a primeira divisão, se firmarem como os grandes favoritos ao acesso. Vou ler aqui notícia do GE que dá conta da nossa opinião, ou melhor dizendo, da opinião do nosso dirigente, do Césio Melo, o que ele fala a respeito dessa possibilidade. O presidente do Césio Melo, presidente do Botafogo, descarta favorecimento esportivo ao Botafogo com a criação da La Liga. O presidente diz que tem participado de reuniões ao lado do CEO do clube, o Jorge Braga. E aqui matéria do GE diz o seguinte: o presidente do Botafogo, do Césio Melo, declarou nesta quinta-feira, por intermédio de nota oficial divulgada no site do clube, que é favorável ao projeto de criação de uma liga para organizar o Campeonato Brasileiro. Porém, disse ter sido informado de notícias com especulações envolvendo movimentos para beneficiar a equipe do Botafogo e afirmou que o clube não compactua com tais procedimentos. Não existe a menor possibilidade de compactuar com qualquer iniciativa que tenha como finalidade direta ou indireta um benefício ao clube que não seja pelo caminho do merecimento. Não queremos atalhos, disse então o presidente botafoguense. Deixa eu ver o que mais ele diz aqui. O Césio Melo revelou ainda que tem participado das reuniões pela nova liga ao lado do CEO do Botafogo, Jorge Braga, mas que busca melhores condições na divisão das receitas para o clube. A nossa principal ponderação é que os critérios atualmente utilizados para rateio são discutíveis e claramente têm demonstrado um desserviço ao produto futebol. O Botafogo pretende uma revisão e um processo de negociação desses valores de forma mais estruturada. Acreditamos no sucesso da liga e estamos trabalhando para isso. Então, essa foi a opinião demonstrada pelo nosso gestor do futebol botafoguense, do Césio Melo. Mais informações agora de outras notícias já no âmbito futebolístico. Só um momento. Matéria do portal Terra. Botafogo atualiza a situação de jogadores no departamento médico. Gatito segue evoluindo muito bem. Além da evolução do Gatito Fernandes, é falado também as questões não só do departamento médico, mas da possível dispensa de jogadores do clube. Tá? Eu vou ler a matéria do Portal Terra e logo em seguida lerei algo a respeito da dispensa de alguns jogadores, ok? Goleiro botafoguense não atua pelo Alvinegro desde setembro de 2020. Recentemente, Gatito precisou passar por uma artroscopia no joelho direito. O Botafogo atualizou a situação dos seus jogadores que estão no departamento médico do clube na tarde desta sexta-feira. Dentre os atletas estão ainda Gatito Fernandes, que segundo o Alvinegro segue evoluindo muito bem, Cavalieri, que por sua vez continua em transição e recuperação da lesão do calcanhar, e Carly e Oyama, que seguem em transição com trabalho de força para a recuperação de lesão. Lembrando que Carly se machucou nos treinos, ainda não teve nenhuma oportunidade no time titular do Botafogo, tá? Ou para disputar alguma partida. O conhecido zagueiro botafoguense, tá? O Joel Carly. E o Oyama segue aí com um problema aí na coluna por conta de algumas pancadas que acabou levando em 2 jogos recentes aí contra a equipe do Sampaio Corrêa, contra a equipe do CRB e também o último jogo que foi contra a equipe do Goiás. Aqui continua. Carly e Oyama seguem em transição com trabalho de força para a recuperação de lesões. Oyama aí que está fazendo muita falta nesse meio campo alvinegro. O goleiro Igor Gabriel, tá? O atual reserva do goleiro Diego Loureiro, também segue em transição para a recuperação de lesão da coxa direita. Temos para a reserva do goleiro Diego, agora titular alvinegro, o goleiro Douglas Borges.
Ah, temos ainda Cavalieri, que segue em transição e recuperação da lesão do calcanhar. Jonathan, lateral direito, que segue em transição e recuperação da lesão da parte anterior da coxa esquerda. Gatito, que segue evoluindo bem na musculação e nos treinos metabólicos e em seu pós-operatório. Cadê? Continuando a respeito das notícias a respeito de jogadores lesionados, matéria do GE diz o seguinte: meio atacante Chay, zagueiro direito Canu e lateral esquerdo Hugo desfalcam Botafogo contra o Confiança neste sábado. Lateral esquerdo testou positivo para a Covid-19, enquanto o meia e o zagueiro estão machucados. Jogo marcará a estreia do atual técnico Enderson Moreira. Vamos ler aqui a matéria rapidamente. O Botafogo vai ter desfalques de 3 titulares na estreia do técnico Enderson Moreira. O clube informou na manhã desta sexta-feira que Canu e Chay lesionados não viajarão para Aracaju para o duelo deste sábado às 4h30 da tarde, horário de Brasília, contra o Confiança pela Série B. Já o lateral esquerdo Hugo, com Covid-19, também não embarca. O Botafogo aí segue aí a sua onda de azar, contando aí com desfalques de 3 possíveis jogadores que levariam ao menos o futebol do Botafogo em 30, 40%, tá? O Chay dispensa comentários, o Canu é um dos melhores da equipe, mas vem passando aí por problemas aí extra-campo, acredito eu, que o impossibilitam de fazer um bom de desempenhar um bom papel em campo. Por conta disso, além dessa lesão que o Botafogo inventou para o jogador, o Botafogo aí irá a campo com 3 novidades, tá? Cadê? Vamos ver aqui o resto da matéria. O problema do Chay, artilheiro do time na competição com 6 gols, está na região lombar. Ele sofreu um trauma e vem sentindo muito as dores no local. Desde os jogos contra Brusque e Goiás, o meia ficou fora dos últimos treinos no campo para realizar tratamento. A princípio, Marco Antônio e Felipe Ferreira são os principais candidatos a substituí-lo. Em relação a Canu, o zagueiro realizou exame de imagem após a derrota por 2-0 para o Goiás na última terça-feira e foi constatada a lesão no músculo posterior da coxa esquerda. A tendência é que Lucas Mezenga forme a dupla de zaga com Gilvan. Lucas Mezenga, que estreou bem, apesar da equipe do Botafogo ter perdido a partida. O jogador se mostrou aí um bom achado e poderá contribuir de forma positiva. Esperamos que o nosso atual treinador, o Enderson Moreira, saiba utilizar uma formação na qual o Botafogo possa defender bem e que não seja necessário aí a utilização ou seja possível que jogadores inexperientes ainda, como Lucas Mezenga, tenham aí um apoio dentro de campo, né? Seja de volantes ou de meias que possam fechar aí os espaços defensivos deixados pelo Botafogo e que o Botafogo não venha a sofrer mais gols como vem sofrendo. O Botafogo aqui não dá previsão de recuperação de Canu e Chay. Na lateral esquerda, Guilherme Santos é o provável substituto da posição, já que Rafael Carioca não vem sendo relacionado por opção do clube, que avalia o futuro do lateral. Uma pena, pois apesar de ter falhado em 2 jogos aí recentemente, mas não ser ele o responsável pelos resultados ruins do Botafogo e por tê-lo criticado muito e até de forma pejorativa, chamando o Rafael Carioca de Rafael cara de barraca, eu acredito que das opções que temos à disposição para a lateral esquerda, já que ainda não contamos ainda com o reforço do novo lateral esquerdo conhecido da equipe e dos torcedores botafoguenses, o lateral esquerdo Jonathan, que vem aí por empréstimo do Las Palmas e do Almeria. O Rafael Carioca era a opção menos ruim do que a desse estúpido, gordo e
Não vou nem comentar mais a respeito desse Guilherme Santos. É uma baixa importante que o Botafogo tem com a questão aí de saúde por conta do Covid-19 aí do Hugo, tá? O Guilherme Santos aí irá atuar, sendo que o Botafogo, mesmo com a utilização aí do Guilherme Santos, não vai ter um lateral esquerdo para reposição, caso venha se lesionar em campo, e vai acontecer, pois é um jogador de vidro, o Guilherme Santos. O Botafogo não terá à disposição no banco de reservas um lateral para substituí-lo, tendo assim então o Botafogo que improvisar mais uma vez na lateral esquerda. Algo que não pensou nisso os dirigentes do clube ao efetuar a negociação ridícula com a equipe do Internacional, fazendo aquela venda horrorosa do lateral PV. Deixa eu ver outra questão aqui. Confiança e Botafogo duelam às 16h30 deste sábado, ou seja, às 4h30 da tarde, no estádio Batistão, em Aracaju, Sergipe. A partida é válida pela rodada da 14ª rodada da Série B, onde que o Botafogo só realizou apenas 13 jogos, ou melhor dizendo, irá realizar o seu 13º jogo, pois ainda tem um jogo atrasado a disputar contra a equipe do CSA, o Botafogo, podendo aí, caso vença amanhã e vencendo a partida do dia 27 desta terça-feira contra a equipe do CSA, se aproximar aí do pelotão da frente da Série B. Esperamos que isso ocorra. Terá de desempenhar um bom papel o Botafogo e terá de realizar aí um milagre o treinador alvinegro aí, o Enderson Moreira. O time sergipano atualmente tem 3 pontos a menos e está na zona do rebaixamento em 18º. Caso a equipe vença a partida, o Confiança, se ele tiver a confiança necessária, quem vai para a zona do descenso e vai cair na desconfiança ainda maior de sua torcida é a equipe do Botafogo. Esperamos que isso não ocorra. Já que falei dele nesse momento, vou falar sobre a notícia que foi difundida, tá, no portal Terra a respeito da questão Rafael Carioca, tá? Situação do Rafael Carioca é incerta no Botafogo, com futuro incerto. Rafael Carioca não é relacionado para a partida contra a equipe do Confiança. Mesmo com o desfalque do lateral esquerdo Hugo, que testou positivo para a Covid-19, o lateral esquerdo sequer foi relacionado para a partida contra o Confiança que ocorre neste sábado. Aqui diz o seguinte: embora tenha sido apresentado em abril deste ano, o futuro de Rafael Carioca no Botafogo é incerto. Mesmo com o desfalque de Hugo, que testou positivo para a Covid-19, o lateral esquerdo não foi relacionado para a partida contra a equipe do Confiança deste final de semana. Conforme informou o repórter Thiago Veras à Super Rádio Tupi, o lateral esquerdo não foi relacionado para o jogo e o Botafogo avalia o futuro do atleta no clube. Vale lembrar que o contrato de Rafael Carioca com o time de General Severiano vai até o final deste ano. No fim de junho, o Lance já havia antecipado que o Botafogo queria negociar Rafael Carioca. À época, a reportagem apurou que o clube estava disposto a ouvir possíveis propostas que chegassem ao atleta e não dificultaria uma possível saída. Algo que está acontecendo também com o lateral direito da posição, o Federico Barrandegui, o qual o Botafogo tenta negociá-lo junto a outras equipes desde o final do ano passado, pois não agradou a torcida nem também a cúpula dos dirigentes botafoguenses este lateral. E aqui segue a matéria. O defensor não agradou internamente e por isso não estava mais nos planos do Botafogo para o decorrer da temporada. O alvinegro avisou aos representantes de Rafael Carioca sobre a sua situação e que não tem pretensões em termos de planejamento de continuar com o atleta. Portanto, os empresários do jogador quanto ao Botafogo à época, vale ressaltar, não receberam proposta de outras equipes sobre uma possível saída de Rafael Carioca do clube. O lateral esquerdo não tem interesse em deixar a equipe e acredita que ainda pode contribuir no decorrer da temporada em 2021. O lateral esquerdo, inclusive, foi uma indicação do ex-treinador à época, Marcelo Chamusca. Por meio de sua assessoria de imprensa também, o Botafogo negou que Rafael Carioca esteja fora dos planos totalmente. Até então, o treinador Marcelo Chamusca
pretendia utilizá-lo até o fim da temporada, algo que não mais irá ocorrer por conta da dispensa do atual técnico. Já que entrei no âmbito das especulações sobre futuro de jogadores, falarei aqui a respeito de um que a torcida tanto pedia para que fosse é, é, revista a sua situação no clube por conta aí de indisciplina que cometeu o jogador, e pode se tornar aí uma moeda de troca ou até mesmo uma boa venda para o Botafogo, que necessita nesse momento fazer caixa. A seguinte notícia foi vinculada no portal Terra. Valladolid, clube de Ronaldo Fenômeno, e o Vitória de Guimarães fazem consulta pelo atacante de lado Enio, do Botafogo. Clubes, um da Espanha e o outro de Portugal, perguntam sobre a situação do atacante e monitoram números. Não há nenhum tipo de proposta pelo atleta ainda nesse momento, mas há especulação quanto ao futuro do jogador. Um jogador das categorias de base do Botafogo está sendo observado internacionalmente. Enio recentemente recebeu consultas do Real Valladolid da Espanha, clube de Ronaldo Fenômeno, e do Vitória de Guimarães de Portugal. Os clubes fizeram consultas nos últimos dias e perguntaram sobre a situação do jogador em termos salariais e contratuais. O atacante possui vínculo com o Botafogo até dezembro de 2022. Além disto, também monitora os números e atuações recentes do jogador no clube, as duas equipes. E aqui segue a matéria. Vale ressaltar que ainda não há nenhum tipo de proposta ou movimento mais avançado por parte de nenhum dos dois clubes. Tanto Valladolid quanto Vitória de Guimarães apenas colocaram Enio em uma lista de observação. A janela internacional está aberta. Por conta disto, Enio segue a vida normalmente no Botafogo. O jogador que ficou envolvido na equipe sub-20 nos últimos meses, após ter participação de um torneio amador no Rio de Janeiro, voltou a figurar na rotina do elenco. O atleta, inclusive, entrou em campo diante do Goiás na última terça-feira pela Série B do Brasileirão. Por falar em notícias ruins no clube de General Severiano, lá vai mais algumas, tá? Botafogo é condenado a pagar cerca de 600 mil reais a ex-lateral esquerdo, atualmente no Grêmio, o Cortez, em até 48 horas e sofre risco de penhora. A sentença é do juiz José Monteiro Lopes, da 36ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, que considerou o trânsito em julgado, ou seja, foi condenado então, desta vez, a equipe do Botafogo. E aqui segue a matéria. Galera, como tem Tribunal Regional do Trabalho no Rio de Janeiro, hein? Tem o TRT, a primeiro, tem a 14ª Vara, 75ª Vara, 36ª Vara e o Botafogo só entrando na vara. Ninguém tem, né? Puta que pariu, tanta da vara que o Botafogo vem recebendo aí. Na tarde da última quinta-feira, o Botafogo foi condenado a pagar R$ 630.660,67 para o ex-lateral esquerdo Bruno Cortez, do Grêmio. A sentença é do juiz José Monteiro Lopes, da 36ª Vara do Trabalho do Rio. No despacho está escrito que a presente execução já transitou em julgado. Essa é a expressão utilizada para quando não se pode mais recorrer da decisão, traduzindo, ou o Botafogo paga, ou o Botafogo paga. Outras notícias quanto a penhoras. Eu vou continuar só a ler essa parte da notícia para ir para outra ainda pior do que esta. Cortez chegou ao Botafogo depois de se destacar pela equipe do Nova Iguaçu no Campeonato Carioca de 2011 pelo time de General Severiano. Disputou 32 partidas e o bom desempenho inclusive rendeu uma convocação do até então técnico Mano Menezes para Superclássico das Américas contra a equipe da Argentina. Isso é algo a respeito do Cortez. Matéria do jornal O Dia. Botafogo sofrerá ordem de penhora de R$ 2.800.000 por dívida com o ex-zagueiro Fábio Ferreira. Atleta atuou pelo Glorioso nos anos de 2010 a 2012. O ex-zagueiro do Botafogo, conhecido como Papa Capim, por causa daquele cabelo ridículo que ele tinha, um moicano horroroso,
cobra na Justiça do Trabalho o valor equivalente a R$ 2.800.000. Matéria: o torcedor do Botafogo deve lembrar bem do zagueiro Fábio Ferreira, sempre muito questionado, atleta parte do elenco alvinegro de 2010, ano que foi campeão carioca pelo clube, a 2012. Agora em 2021 ele volta ao cenário de notícias do alvinegro. De acordo com o jornalista Matheus Mandi, o clube carioca sofrerá ordem de penhora no valor de R$ 2.800.000 por dívida com o jogador. Deixa eu ver aqui a matéria completa. Ainda sobre o âmbito das penhoras do Botafogo, estrangeiros, aqui agora, galera, tá? Outra matéria do Jornal Dia diz o seguinte: estrangeiros entram na justiça e cobram dívidas do Botafogo. Clube Carioca vive um momento financeiro complicado. E aqui segue a matéria. Vivendo um momento financeiro complicado, o Botafogo tem mais dois problemas a resolver. O meia-reiteria, tá? O desinteria, como muitos assim o chamavam, que defendeu o clube no ano passado, e o atacante, o reiteria, tá? Que atualmente está na equipe do Sport Clube do Recife, que está próximo à zona de rebaixamento, tá? E o atacante, que fez parte do grupo alvinegro na temporada de 2014, entraram na justiça contra o Glorioso. As informações são do jornalista também Matheus Mandi. Deixa eu ver aqui. Desculpa, galera, erro cometido aqui e já corrigido. Não foi o atacante o Tanque Ferreira não, tá, galera? Foi o atacante Zé Balhos. O ex-atacante Zé Balhos cobra do Botafogo aqui R$ 720.000. De acordo com o jornalista, o paraguaio poderá receber diretamente da dívida de William Arão, hoje volante do Flamengo. Tá, galera? O Zé Balhos aí, que trabalhou na equipe do Botafogo em 2014, cobra do Botafogo o valor referente a R$ 720.000. Última matéria desse gigante plantão de notícias botafoguense do canal Thiago Crítico é o seguinte, galera. A questão aí sobre possível cobrança ao trabalho do técnico Anderson Moreira. Matéria do Fogão Net diz o seguinte: já dá para exigir sim algo do Botafogo na estreia de Anderson Moreira? Isso é uma afirmativa do blog do Mansell, tá? Que diz o seguinte. E aqui eu vou deixar essa afirmativa como uma pergunta para vocês. O técnico Anderson Moreira teve pouco tempo ou quase nenhum para trabalhar o Botafogo para a partida contra a equipe do Confiança neste sábado. Assim sendo, logicamente não podemos tirar grandes observações logo em sua estreia, mas já é possível sim esperar alguma coisa da equipe. Anderson vai começar praticamente do zero, infelizmente. Marcelo Chamusca, mesmo quando mostrava evolução, tinha um trabalho sem confiança. Aquela velha história de dar um passo para frente e depois dar dois para trás. E aqui segue a matéria. A vontade no Botafogo e por parte dos seus jogadores tem que vir antes de tudo. E segue aqui. Anderson Moreira precisa pelo menos fazer o time mostrar mais força e determinação em campo, deixar a apatia de lado e acreditar que é possível sim brigar pelo acesso em um torneio onde quase todos estão no mesmo nível em termos futebolísticos. Se Anderson conseguir mostrar essa confiança, vai ser excelente. Digamos que já vai ter começado com o pé direito. Afinal de contas, isso que virou uma espécie de tabu no Botafogo desde o ano passado. Depois disso, vem os aspectos táticos. Mas qualquer mudança tática só funciona com um time que confie na vitória. E nada mais justo do que falar em confiança, pois é a equipe que iremos enfrentar nesse fim de semana, que é o Confiança. E o Botafogo necessita então de confiança para realizar um melhor desempenho dentro de campo. Galera, esse foi o informativo, tá? Botafoguense. Espero que vocês acompanhem essas principais notícias que foram vinculadas. Me perdoe mais uma vez por não ter realizado nenhum conteúdo informativo no dia de ontem, pois eu tive problemas
particulares de cunho, né, de saúde, tá? Eu realizei aí alguns exames, né, check-up para ver a caixa de marcha aqui desse coraçãozinho aqui botafoguense, algo que vem preocupando não só a mim, mas também ao técnico recém-contratado Anderson Moreira, né? Afinal vem de um, um princípio de infarto, né? O nosso técnico, e com o Botafogo ele irá aí ter fortes emoções. No dia de hoje também realizei aí a vacinação, tá? Eu recebi a primeira dose da vacina da Covid-19 e recomendo a todos que ainda não fizeram, que estão na idade de receber as doses referentes aí à vacina da Covid-19, que assim eu faço, independentemente da vacina, seja Butanvac, Pfizer, AstraZeneca, Bobônica Zênica e por aí vai, Janssen, dentre outras aí, Sputnik, NASA, qualquer outra aí. Galera, vacine-se, tá? Muitos brasileiros vêm perdendo as suas vidas por conta aí de preconceito contra vacinas e medicamentos, e não está na hora para realizar esse tipo de preconceito. Você que necessita viver, vá diretamente aos seus postos de saúde, unidades básicas de saúde ou hospitais onde estiver sendo realizada as vacinações, o faça, tá? Pois você estará assim contribuindo não só para a sua saúde, mas para a saúde de outro ser humano. Beleza, galera? Obrigado a todos pelo carinho com que me recebem mais uma vez. Obrigado por estarem sempre comigo nos momentos bons e ruins do nosso querido e amado Botafogo. E peço que aqueles que ainda não são inscritos no canal Thiago Crítico Alvinegro se inscrevam. Não custa nada, a inscrição é de graça, tá? Se mantenham informados a respeito do nosso querido e amado Botafogo através do canal do Thiago Crítico Alvinegro, este aqui, o bonitão das tapiocas. Beleza, galera? Muito obrigado, saudações alvinegras, tamo junto, até o próximo vídeo. E lembrando, quem puder, se inscreva, deixa o seu joinha e fortalece aí o trabalho deste que vos fala, para que nos tornemos aí uma ponte entre o Botafogo de Futebol e Regatas e a sua torcida. Valeu, galera, tamo junto.